vocês estão ligadas aqui a mais um Em Pauta. Hoje a gente vai abordar um tema que está muito atrelado à questão política, né, do nosso país, que são os 30 anos da nossa Constituição, a Constituição de 1988. Essa Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro, né, de 1988, e ela representa o símbolo do processo de redemocratização do nosso país, né? Vem com o objetivo de traçar um novo cenário de abertura política ao país, né? O Brasil acabara exatamente de sair da questão do regime ditatorial, né? E essa Constituição vem com o objetivo de tentar fazer com que a estabilidade política seja assegurada no nosso país. Mais uma vez, eu conto aqui com a participação do professor Henrique César, professor de História aqui do Colégio Teles, tá? E a gente vai então começar a discutir e abordar os avanços e os limites da nossa Constituição, né? Henrique, a primeira pergunta que eu quero fazer a você, e que tem relação direta com a nossa Constituição, é o seguinte: como eu já mencionei há pouco, a nossa Constituição ela foi promulgada num cenário de abertura política. O Brasil acabara então de sair do regime militar e a sociedade brasileira buscava criar uma nova Constituição para assegurar a liberdade de pensamento e mecanismos para evitar abusos de poder do Estado, como por exemplo acontecia com a Constituição anterior. A primeira pergunta que eu quero fazer a você, Henrique, diz respeito exatamente à questão dos pontos inovadores referentes à nossa Constituição. Quais são os principais pontos inovadores dessa nossa Constituição, da Constituição atual do país? Essa pergunta que você acaba de colocar para a gente é de extrema importância se nós pegarmos cada aspecto que você acabou de falar aí. A Constituição ela é filha do seu tempo, um processo de reabertura, de redemocratização política após mais de 21 anos, mais de 20 anos de um regime ditatorial, de um regime autoritário, em que não se respeitavam as mínimas garantias individuais das pessoas, do povo brasileiro como um todo. Sim. Os pontos inovadores, os aspectos inovadores que essa Constituição traz, é porque ela busca exatamente diminuir, como você bem mencionou, os abusos do Estado em relação à sociedade. Não é à toa que ela se chama Constituição Cidadã, cujos objetivos principais, primordiais dela, está na garantia dos direitos. Não somente os direitos individuais, mas os direitos coletivos também. Eu estou falando aqui da questão da liberdade de imprensa, estou falando aqui da questão da liberdade de expressão, que não havia. Todos nós sabemos que durante o governo ditatorial havia uma censura prévia aos meios de comunicação, não havia a liberdade de pensamento, e a Constituição de 88 ela vem para garantir esses direitos. A liberdade de culto assegurada a todos os credos, e aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Outra inovação dentro desse tema que a Constituição traz em relação à liberdade de culto é a questão da reafirmação do Estado como sendo um Estado laico. Nesse sentido, não cabe ao Estado pender para uma religião ou outra, mas garantir o livre culto, o livre acesso para que cada um manifeste como queira a sua crença, a sua religiosidade. Outra coisa que vem de inovação são as garantias fundamentais, os direitos sociais, que daqui a pouco a gente vai aprofundar, mas, por exemplo, uma garantia da associação de trabalhadores, como a questão de sindicatos, a questão do direito de greve, Outra coisa, a questão da licença maternidade, o 13º salário, o abono de férias, o fundo de garantia, que embora já venha desde o período militar da Constituição de 67, é reafirmado em 88. Então são todos esses pontos que são inovadores. A Constituição Cidadã ela vem para garantir os direitos individuais e coletivos da população brasileira. Henrique,
agora eu vou fazer um questionamento que diz respeito exatamente à questão da participação popular na elaboração da nossa Constituição. Com a promessa de promover a democracia após 2 décadas de ditadura, a construção de uma nova Constituição trilhou um longo caminho, respondendo a uma evidente pressão popular. Como é que se deu a participação do povo no que se refere à elaboração da Constituição de 1988? A Constituição de 88, ela é fruto das aspirações de todas as camadas sociais, sejam elas até mesmo as classes patronais, a classe artística, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, né, os movimentos de sindicatos, todos eles participaram desde as diretas já, no início dos anos 80, né, quando se lutava para que as pessoas tivessem direito ao voto direto para o presidente. Essa sociedade civil mobilizada, ela vai participar de que forma? Enviando as suas propostas junto ao Congresso Nacional. E não foram poucas, foram muitas propostas que foram enviadas ao Congresso Nacional. Essas propostas foram sintetizadas, dando origem à Constituição de 88, que foi apresentada pelo Dr. Ulisses Guimarães. Então, assim, a gente tem a participação direta da sociedade civil, enviando propostas dos mais diversos assuntos, desde a garantia de direitos trabalhistas, direitos fundamentais, liberdade de expressão, direito para as classes patronais, para a classe trabalhadora, enfim, uma gama. Os próprios grupos minoritários, como são chamados, eles participam desse processo, enviando sugestões para que seja discutida, debatida e aprovada no texto constitucional. Ok. Henrique, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da relação entre os 3 poderes públicos que nós conhecemos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Lá na nossa Constituição é dito que esses 3 poderes eles são independentes e harmônicos entre si, não é? A pergunta que eu quero fazer e que está direcionada à relação dos poderes é exatamente como é a relação dos poderes hoje, considerando a política vigente no Brasil. Muito bem. A Constituição de 88, ela se inspira num conjunto de pensamentos bem conhecido da gente chamado Iluminismo, onde esse conjunto de pensamentos ele prega o quê? A harmonia entre os 3 poderes. O Iluminismo ele se coloca contra exatamente a um abuso de poder por parte do Estado, naquele momento, do Estado absolutista. A Constituição de 88 ela vem para reafirmar isso no sentido de quê? De dar uma independência e uma harmonia entre os 3 poderes. O poder executivo, representado aqui pelo cargo do presidente, do governador e do prefeito. O poder legislativo, representado pela Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, entre o Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Tá? Então é o seguinte, esse poder executivo, legislativo e o judiciário, né, para julgar, para ser uma espécie de um guardião da lei, para saber se essa lei está sendo executada, está sendo colocada em prática, a Constituição de 88 ela vem para afirmar isso. A gente pode afirmar aqui, Daniel, que nesse sentido a Constituição ela funciona muito bem. Uma harmonia entre os 3 poderes, uma independência entre esses 3 poderes. A Constituição de 88 ela dá uma ampla abertura, digamos assim, para o Ministério Público, por exemplo, para investigar crimes cometidos por agentes públicos, o que até então não era conhecido da gente. E se você pegar o atual cenário que a gente está vivendo, nos dias de hoje, 2018, você vê que o Ministério Público ele tem sido muito atuante no sentido de elucidar casos que até então se davam por perdidos, tanto envolvendo agentes privados de um alto escalão
de poder financeiro e social, como também agentes públicos que cometem irregularidades. O mecanismo que dá essa autonomia para o Ministério Público trabalhar de forma independente é exatamente a garantia que a Constituição de 88 ela traz, dando aí uma ampla autonomia e equilíbrio entre esses poderes. Henrique, eu queria fazer um comentário acerca de um dos artigos que eu acho mais bem elaborado dentro da nossa Constituição, que é o artigo 5º. O artigo 5º ele vai tratar no seu caput, né, sobre o princípio da isonomia, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse artigo, ele traz alguns incisos, né, que vão estar diretamente ligados a essa questão da inviolabilidade, né, como o direito à vida, a questão de não existir mais tortura no país, né, a questão do direito à propriedade, direito à herança, direitos que antes não eram tão observados em outras constituições, nas constituições anteriores, né? A gente também não pode deixar de mencionar a questão do habeas corpus, né, que garante o direito de ir e vir do cidadão, né, o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, né, penas, a questão das penas alternativas, a questão da própria pena de morte, né, que erroneamente as pessoas acham que o Brasil não tem pena de morte, mas lá no inciso é explicado, é dito que não haverá pena de morte, salvo em casos de quê? De lesa pátria, que é quando, por exemplo, se o Brasil estivesse envolvido numa guerra, houvesse uma traição por parte, né, dos cidadãos brasileiros, e esses cidadãos teriam que ser apenados exatamente com a morte, né? Então o inciso fala exatamente sobre essa questão. Menciona também a questão do direito à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, né? A questão da manifestação, que deve ser comum a todos os grupos que realmente têm o objetivo de querer se manifestar, têm o objetivo de querer se organizar, né? Então, a questão da liberdade do culto, né, como você já mencionou lá no início, então eu acho um dos artigos mais primorosos da nossa Constituição. Assim, uma parte em relação ao que você está falando, de inovação que a Constituição de 88 ela traz, está a questão da tipificação do racismo como um crime inafiançável e prescritível, tipificando mesmo como um crime a questão da prática do racismo. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: na lei está escrito assim, todos são iguais perante a lei. Sim. Até aí, ok. Isso não nos impede de nós observarmos alguns grupos que historicamente estiveram excluídos da participação cidadã brasileira. Porque, por exemplo, o indígena, ele vai surgir como cidadão brasileiro exatamente na Constituição de 88. Então, o que acontece? O Estado tem uma tutela, digamos assim, especial com essa minoria. No sentido de quê? De garantir e proteger o acesso desses grupos, principalmente os indígenas, aos seus direitos. Como, por exemplo, o acesso à demarcação de terras, a permissão para que haja uma educação indígena e uma educação formal, tradicional. Então, é dever do Estado proteger e garantir a esses grupos, digamos, minoritários, esses tipos de direitos. Ok? Ok, Henrique, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos direitos sociais.
certo? No que se refere aos direitos sociais presentes em nossa Constituição, eles são de fato assegurados a todos os cidadãos brasileiros sem distinção? Muito bem. Quando você fala aí a questão dos direitos sociais, é bom que o nosso telespectador ele fique ciente que esses direitos sociais ou direitos fundamentais, né, eles versam sobre que temas? Saúde, educação, moradia, acesso ao sistema previdenciário para toda a população. Então, o que é que acontece? Eu costumo dizer que o problema ele não está na questão da letra da lei, mas e sim naqueles que aplicam ou antes operam essas leis. Porque na lei está muito expresso essa questão de que todos devem ter acesso à moradia, à alimentação, à saúde, à educação de qualidade. Então, cabe à sociedade civil pressionar, digamos assim, aos poderes constituídos, sejam eles na mais diversa esfera que for, para que esse direito ele seja garantido, porque já está assegurado em lei. Falta, em muitos casos, para que ele seja cumprido, né? E o Enem já abordou esse tipo de questão, né? Já que o nosso público, nossos alunos vestibulantes, principalmente do terceiro ano, já foi questão do Enem exatamente essa problemática. Se de fato, na realidade, esse direito à moradia, à educação, à alimentação, ele é cumprido. Porque a impressão que dá é que a lei diz uma coisa, aliás, a impressão não, na realidade o que se processa é isso. A lei diz uma coisa, mas na prática a gente vê outra. Então, cabe a nós, enquanto sociedade civil, pressionar aos governos estaduais, municipais, enfim, para que eles cumpram com o direito que já está assegurado por essa própria Constituição. Perfeito, Henrique. Para a gente finalizar, Henrique, vamos falar um pouco sobre a questão da limitação do poder da Constituição. A Constituição de 1988 trouxe uma instabilidade política ao país e entrou para a história por causa do resgate da democracia e dos grandes avanços na conquista da cidadania. Hoje, o que é que limita o poder da Constituição no atual cenário político do Brasil? Vamos começar essa questão que você colocou aí pra gente. É bom que o nosso telespectador ele fique ciente de que a nossa Constituição brasileira ela é uma das mais belas do mundo, principalmente por conta dessa inovação da garantia dos direitos fundamentais, individuais e coletivos. Então é o seguinte, a questão já foi inclusive debate em vários meios de comunicação, como revistas, jornais, televisão, a própria internet, bem pouco tempo, se haveria, digamos assim, uma necessidade de formular uma nova Constituição, já que já estaria com 30 anos que essa Constituição está em vigor. Eu diria que não, Daniel. Eu diria que não. Muito pelo contrário. O que limita o campo de atuação dessa Constituição não é a Constituição em si, não é a lei, mas sim os operadores dessa lei, que muitas das vezes agem, tomam atitudes em benefício próprio e não em benefício do bem comum, do bem público. Nesse sentido, todos os artigos, todos os incisos, todas as inovações que essa Constituição ela traz, se de fato ela fosse cumprida, ela fosse observada, nós teríamos uma sociedade bem mais harmoniosa. Então, não seria o sentido de o que limita essa Constituição, dando o sentido de que deveríamos elaborar então uma nova Constituição. Na verdade, não. Nós estávamos comentando há pouco tempo, esses dias nessas aulas, que muito se fala da Constituição, por exemplo, norte-americana, em que o cidadão norte-americano, ele muitas das vezes, face a qualquer problema que ele tenha, ele se apega muito facilmente à Constituição do seu país. Ora, seria muito injusto da nossa parte querer comparar um processo histórico
como o processo norte-americano, com o nosso processo. A Constituição norte-americana ela é muito mais simplificada do que a nossa. E a estabilidade Não é isso? nos artigos, nas emendas, é uma coisa muito mais simplificada. E você tem que observar que a questão da permanência dessa Constituição norte-americana, ela está desde o início. Enquanto que nós já estamos na 7ª Constituição. Sim. Aliás, o tema do vídeo é exatamente esse, 30 anos da Constituição. Quer dizer, é um período muito curto de democracia, de observância, de prática de um modelo social, institucional, um modelo político. Então, o que é que acontece? Na minha opinião, o problema não estaria no fato de que a Constituição ela é limitada pela lei da Constituição, mas sim da maneira como ela é aplicada, da maneira como ela é interpretada e colocada em prática pelos operadores do direito ou aqueles operadores que têm acesso no manejo da mesma. Perfeito, Henrique. Então é isso. Eu queria agradecer enormemente a participação do professor Henrique César, sempre colaborando aqui comigo, né? Nesses debates, nessas discussões que fazemos aqui juntamente, construímos a cada programa, né? Temas e discussões de muita relevância para a sociedade e, sobretudo, de relevância para os nossos alunos, né? Para os nossos estudantes, principalmente e sobretudo para os alunos do nosso colégio aqui, do Colégio Teles. Tá? Então eu queria agradecer enormemente ao professor Henrique, mais uma vez aqui comigo, falando exatamente sobre essa questão dos 30 anos da Constituição de 1988. E é isso, queria finalizar mandando um forte abraço aí para todos os internautas e também para todos os nossos alunos, principalmente os nossos alunos do 3º ano do ensino médio, tá bom? É isso. Ok, então esse é mais um programa em pauta. Nós queremos agradecer a audiência de todos, mandar um forte abraço a todos os nossos alunos e pedir para que você se inscreva no nosso canal Teles TV, ative lá as notificações, nos acompanhe no Facebook, no Instagram, compartilhe nossos vídeos, mande sugestões. A sua participação é muito importante para a construção desse programa. A gente agradece a todos e até o próximo programa.